Olá, um bom dia para você, queridos amigos, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Hoje vamos ler aqui o capítulo 8 do livro de Provérbios. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias neste capítulo, mas antes de nós começarmos a leitura, convido você também a compartilhar essa mensagem para os seus amigos, nas suas redes sociais, para que todos possam ter o privilégio de conhecer o Deus maravilhoso que um dia vai voltar para nos buscar. Vamos então a uma oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia e que o Senhor possa nos abençoar agora ao estudar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. O título desse capítulo, capítulo 8, é A Excelência da Sabedoria. Vamos então aqui à leitura de alguns versos. Diz assim a palavra do Senhor. Por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ou seja, ela está nessa terra em qualquer lugar, é isso que ele está dizendo. Junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando, ela está clamando, diz aqui esses primeiros versos que eu acabei de ler. Eu já falei para vocês em outro estudo que esta sabedoria aqui, ela está personificada em uma pessoa. Nós sabemos que Salomão, ele foi conhecido na sua época como o homem mais sábio que existia na terra naquele momento. Mas Jesus, quando ele veio ao mundo, ali no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 38, que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 38, quando Jesus está falando aqui com os escribas e fariseus, Jesus deixa bem claro aqui quem é realmente o mais sábio de todos. Mateus 12, a partir do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede o sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e o condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está, quando ele fala aqui está, ele está apontando para ele. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, verso 42, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Quem é maior que Salomão? Jesus. Jesus, ele é a sabedoria que está sendo personificada aqui no livro de Provérbios. E Salomão sabia muito bem de quem tinha vindo a sabedoria dele. Salomão sabia muito bem que a sabedoria que ele havia pedido, ela viera diretamente do trono de Deus, diretamente do coração de Deus para a sua mente. Então, essa sabedoria, ela não está só limitada a Salomão, ela não está só limitada a uma pessoa, como diz aqui o texto, ela está nas encruzilhadas, ela está em todos os lugares. Essa sabedoria está disponível para todo ser humano. Mas antes de você buscar a sabedoria, busque primeiro, querido amigo, querida amiga, busque primeiro o temor ao Senhor, porque o temor do Senhor, ele vem antes da sabedoria. O temor do Senhor e a sabedoria são duas coisas que estão ligadas. Uma pessoa sábia, sem ter o temor ao Senhor, a Bíblia vai dizer que isso é loucura, isso é tolice, a palavra de Deus vai dizer. Então, se você se julga uma pessoa sábia e não tem o temor ao Senhor, a palavra de Deus vai chamar você de tola, uma pessoa tola. Agora, se você tem o temor ao Senhor e você tem sabedoria, entendendo que sabedoria é para que você possa aprender a fazer a vontade de Deus, então, queridos, a maior sabedoria que Deus quer nos dar é para que a gente possa reverenciar ao nome de Deus, mas não há reverência ao nome de Deus se não tiver temor ao Senhor, se nós não entendemos que sem Ele nós não somos nada. Por isso que aqui, nos primeiros versos do capítulo 8, diz claramente
Para quem é essas falas? Tudo que está sendo dito aqui. Olha o verso 4, capítulo 8, verso 4 do livro de Provérbios agora. É para vocês, homens, que eu clamo. A palavra homem aqui não é só para o homem, gênero, mas sim para o ser humano no geral. Eu e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Agora, olha só no verso 6, ele diz: escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Querido amigo, em quem a gente encontra essas características? Somente em Jesus. Porque ele é o único que falou a verdade enquanto esteve nessa terra. E ele é o único, querido amigo, que não há mentira em seus lábios. Lembra que Jesus fala a respeito de Satanás? Tudo que sai dos seus lábios é mentira, porque ele é pai da mentira. Agora Jesus, ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, só em Jesus encontramos a excelência de tudo. Só em Jesus, o amor, a justiça e a paz, elas se beijam, como diz o salmista. Agora, olha só o verso 10. Aceitem o meu ensino, porque ele é melhor do que a prata, em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro. Ou seja, aceite os ensinos da sabedoria, aceite os ensinos de Jesus, porque ele é melhor do que qualquer coisa. Aquele que rejeita Cristo estará caminhando para a morte, querido amigo. Agora olha só o versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho do conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca que fala coisas perversas. Se Deus odeia isso, se Deus odeia aquilo, o que ele espera de mim? Olha só que interessante. No versículo 17, ele diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. A busca deve ser sincera, porque o nosso Deus, ele odeia o mal. Então ele diz: filho, se aparte dessas coisas, se aparte do mal e busque a Deus de todo o seu coração, porque quando você buscar de todo o coração, quando você buscar o Deus da palavra, o Deus aqui que quer que eu e você tenham o temor a Ele, que reverencie o seu nome. Entenda, queridos, Ele quer que eu e você o busque com todo o nosso coração, com sinceridade, não buscando a Deus para ter coisas maravilhosas para essa vida. Sabe por quê, queridos? Porque o maior privilégio de Deus é nos dar a vida eterna. E agora ele vai falar aqui o que é a vida eterna, o que a sabedoria significa. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra. Olha só que interessante. Se ele era usado antes da criação do mundo, ou seja, a sabedoria, ela existe antes do mundo, ou seja, a sabedoria ela é eterna, como Deus é eterno. Então quem é essa sabedoria? É o próprio Deus. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra, versículo 23. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes, ou seja, a sabedoria está implícita no Deus Todo-Poderoso, e a sabedoria é o próprio Deus Todo-Poderoso. Agora, versículo 32, ele diz: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, felizes são os que guardam. Verso 34, felizes é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas. Ou seja, não basta só buscar, a gente tem que encontrar e guardar de todo o nosso coração. Como diz o salmista: quando encontrei as tuas palavras, guardei-a no meu coração, para não pecar contra ti. Querido amigo, querida amiga, Deus está dizendo para mim e para você: agarre o que Ele quer te dar. Deus quer te dar um presente, a sabedoria, mas ela só vem mediante ao temor ao Senhor. Por isso que eu quero finalizar aqui os últimos 2 versos, que diz assim, verso 36. Pois quem me encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Agora, olha só o que ele diz no versículo 36. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Queridos, quando você encontra a sabedoria, você está encontrando o caminho da vida eterna. Porque antes da sabedoria, você teve o temor ao Senhor. Entenda, sabedoria é que Deus quer nos dar para que cada vez mais eu e você
possamos reverenciar o nome de Deus do jeito que Ele merece. Mas quando nós cometemos pecado, o que é cometer pecado? É saber o que deveria ter feito, mas não fez. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que já deveria ter tomado uma decisão de se entregar a Deus e não fez. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecados ocultos, e sabe o que está fazendo e não deixa. Hoje Deus está falando: filho, você sabe o que deveria ter feito. Eu te dei inteligência para você entender o que é isso, porque você sabe, você me conhece, mas você não tem o temor a mim. Então hoje o meu apelo é: reverencie o nome de Deus e abandone o pecado, porque um dia o Deus Todo-Poderoso vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai vir para dar a cada um segundo aquilo que Ele merece. A pergunta que eu te faço é: hoje, o que você está merecendo de Deus? Está merecendo a vida eterna ou você está merecendo a morte eterna? Hoje Deus quer te dar vida, quer te libertar do pecado. Hoje Deus quer te dar a sabedoria mediante o temor ao Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que você possa acatar essa mensagem para você e espalhe ela, queridos. Vamos pregar o Evangelho porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.